Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminhos. E hoje, pela primeira vez, eu estou recebendo pessoas que eu já recebi aqui, só que recebi essas duas pessoas separadamente. E agora eu vou receber juntas aqui, Fabiana Vieira e Juliana Paula, parceiros, né? Estavam presentes lá no evento, estavam juntos comigo lá no evento, então só tenho a agradecer a vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto com dois lados. É a primeira vez que a gente faz isso também e é um formato que eu já queria fazer há algum tempo e vocês vão inaugurar esse formato, que é a gente ter dois lados de um mesmo assunto, né? Ter duas visões do mesmo assunto. E hoje nós vamos falar sobre recrutamento e seleção, que é uma área que eu amo. Eu já contei isso para vocês, eu não sou um profissional de RH, eu sou um profissional da área comercial, de estratégia, mas acabei caindo no RH porque qualquer coisa que você vai trabalhar, você precisa de gente. E o meu TCC, quando eu fui estudar RH, foi sobre recrutamento e seleção, porque eu falei, quando você seleciona bem, todo o resto fica mais fácil, né? Todo o resto fica mais tranquilo, eu treino, desenvolvo, motivo e tudo mais. Então, hoje nós vamos falar sobre recrutamento e seleção com a Fabiana e com a Juliana, mas é o seguinte, você vai dar a visão do candidato e você vai dar a visão do recrutador. E aí eu já queria começar jogando uma bomba. Fabiana, recrutamento e seleção é preconceituoso. O que você acha sobre isso? Depende do ponto de vista, depende da empresa, depende do alinhamento. A gente não pode generalizar. Existem sim empresas que ainda têm um pouco de preconceito quando se fala no recrutamento e seleção. Mas tem muitas empresas que são inclusivas. Sim. Então tudo depende do contexto, não tem como a gente generalizar. Sim. Eu falo isso, assim, é uma brincadeira, lógico, eu quis aqui puxar algo polêmico, porque assim, de certa forma, né, o recrutamento de seleção é você tentar trazer uma pessoa que encaixe no perfil, na cultura, no fit cultural daquela empresa, daquela vaga, daquele cargo. Mas a gente sabe que a própria sociedade é preconceituosa, né? Então, nós estávamos conversando sobre isso, a pessoa mais velha, a pessoa mais nova, agora todo mundo quer falar mal da geração Z, né? Mas também as pessoas mais velhas têm uma dificuldade muito grande, eu estava falando para você que eu, pela minha idade, eu estudo muito isso também, mas tem um preconceito às vezes com a mulher casada, com a mulher que acabou de casar, com a mulher que tem filho, né? Quando eu digo preconceito é assim, a empresa às vezes olha, e aí eu queria a sua opinião, Juliana, olha para esse candidato e fala assim, mas esse candidato ele é bom, mas ele tem tal coisa aqui, né? E se você tiver um filho, quem vai olhar o seu filho? E aí, do lado do candidato, como enxergar isso? Acho que a primeira coisa é o candidato estar preparado para como que ele vai lidar com situações como essa. No meu processo de mentoria, eu sempre trabalho muito essa questão da frustração. Claro, a gente procura emprego, é para achar. Sim. A gente manda currículo, é para ser chamado, vai para entrevista, é para passar. Mas às vezes a gente vai encontrar alguns sinais e é muito importante o candidato ele entender também que ele tem um processo de escolha. Às vezes a gente acaba deixando muito na mão da empresa, a empresa vai me aceitar, a empresa vai gostar do jeito que eu falo, que eu me visto ou como eu me posiciono. Fabiano, 2026. Eu, profissional de RH, tenho tatuagens. Eu já passei por situações da pessoa olhar e falar assim, nossa, mas um RH com tatuagem? Engraçado que eu ainda falei, tem esses preconceitos, olha, né? Que interessante. Então, isso vai acontecer. Eu pude me posicionar naquele momento, me retirei daquele grupo, porque não era um ambiente que eu queria estar. Mas é muito frustrante. O processo de escolher um emprego, ele também é desgastante. Sim. Hoje a gente tem etapas que pedem ali uma série de documentos, tudo, e você não falou nem com uma pessoa, você está falando com um robô. Então isso também cansa, mas o candidato não esquecer, você tem o poder de escolha. Então se você tem o poder de escolha, saiba usar isso, analise a empresa e faça perguntas inteligentes no processo seletivo. Bom, já pegou um tanto de gancho que eu quero falar aqui. Você quer falar? Então vou deixar você falar antes de eu falar. Vou falar. Pegando o gancho do que a Juliana estava falando, nos processos seletivos, né, no recrutamento e seleção que eu faço, eu deixo o candidato muito bem assim, informado
da realidade que é a empresa, e eu peço para que ele analise também a empresa. Porque, do mesmo jeito que a empresa faz várias perguntas, vários processos, ele precisa também olhar. Então, avalie a empresa. E hoje, a maior dificuldade que as empresas têm de conseguir fechar as vagas é porque ela ainda está com o pensamento de como que era feito antigamente. Sim. Porque antes a empresa ela só escolhia o candidato. Hoje não. Ela escolhe, mas o candidato também escolhe. Sim, hoje nós temos aquele conceito da marca empregadora, que é a marca que atrai pessoas, porque tem marcas que não atraem, tem lugares que você não quer trabalhar, né? E tem uma dificuldade muito grande. Mas eu quero pegar aqui umas coisas muito interessantes que você falou, porque é o seguinte, muitas vezes, isso que você falou tem a ver, Fabiano, o candidato acha que ele não pode fazer pergunta nenhuma, né? Que ele só tem que responder as perguntas da empresa, né? E ele tem também ter esse espaço de fazer as perguntas adequadas. Será que eu quero trabalhar nessa empresa? E estar atento, né, Fabiano? Se eu estou num processo seletivo e eu percebo que eu não tenho espaço para me expressar, para sequer fazer uma pergunta básica, será que é o ambiente que você quer trabalhar? E uma coisa, um ponto interessante, a Fabiana, por exemplo, ela trabalha com recrutamento, ela tem uma sólida bagagem nisso, ela sabe conduzir um processo com excelência, com respeito à pessoa candidata. A gente tem aí diversas empresas que não possuem RH. E aí, Fabiano, entendem que recrutar é fácil, é tranquilo, é só eu bater um papo e entender se aquela pessoa assim é boa. para a consultora de RH assim, mas você não está conseguindo um candidato? Mas como? Como assim? Eu estou conseguindo emprego. Né? E o bom é que hoje, com a tecnologia, a gente consegue mostrar dados. Então, eu estava com um cliente hoje e estava justamente falando sobre isso. Eu mostrei para ele, você teve 2.553 visualizações nessa vaga, porém, somente 189 se candidataram. Ou seja, a vaga não está atrativa. Menos de 10% das pessoas se atraíram pela vaga. Não está atrativo. Então, a gente consegue hoje mostrar em dados para ele, você precisa melhorar essa vaga ou exigir menos. Porque ou você paga, né, o que precisa ser, melhora a sua cultura, melhora ali o seu ambiente, melhora os seus gestores, ou você vai ter que treinar, pegar aquela pessoa mais crua e treinar ela ali do zero. É importante o que você falou, né? Porque o mercado de trabalho, a gente sempre fala, o mercado de trabalho está aquecido, o mercado de trabalho não está aquecido. Você só consegue entender o mercado de trabalho, que são as vagas ofertadas, quando você olha para o outro lado, o mercado de recursos humanos, as pessoas procurando emprego. E como todo mercado, é lei da oferta e da procura, né? Exatamente lei da oferta e da procura. Ou seja, quando eu tenho muita gente procurando e pouco emprego sendo oferecido, eu posso exigir mais. Mas na situação atual na qual nós estamos, tem muita vaga sendo oferecida e pouca gente procurando emprego, relativamente, não estou generalizando. Ou seja, você tem que entender que você não pode, ou você paga mais, ou você exige menos. Né? Sim. Isso. E recentemente, né, o IBGE apontou que a taxa de desemprego está entre 7% e 8%. Sim. Então está uma taxa baixa. Então quem é bom, ele está empregado. E se ele está desempregado, é por muito pouco tempo. É por muito pouco tempo. Então hoje ele consegue, estou dentro de uma empresa, para eu sair de dentro da empresa que eu estou hoje, porque o cara que ele é bom, ele não vai ficar pulando de empresa por empresa, trocando por causa de 100, 200 reais, trocando de empresa, não vai. Então, ele está lá hoje, dentro da empresa, onde ele está bem, ele não vai sair dali por pouco. Sim. Então, ele vai analisar toda a proposta. Então, se a empresa não tiver uma proposta boa, não só salarial, mas de benefícios, de flexibilidade, ele acaba preferindo ficar onde ele está. E ele não está errado. Não, mas aí eu quero te fazer uma pergunta, Juliana. Você percebe, assim, os candidatos que te procuram para uma mentoria, eles têm consciência disso, de que ele tem o direito da escolha, ou ele está... Porque eu vejo que as pessoas, principalmente um pouco mais velhas, quando elas ficam desempregadas, parece que elas entram numa depressão, num desespero, e qualquer coisa que aparecer, ela quer aceitar. Sim.
é triste, tá? É um dado triste, mas realmente as pessoas não têm essa clareza. Muitas vezes elas vêm assim, mas eu não vou ser eliminado se eu questionar isso? Salário, né? O tabu do salário. Gente, você tem que saber quanto que você vai... a ideia, né? Qual que é uma vaga júnior, é uma vaga pleno? Pesquise o mercado. Tenha minimamente uma base para elaborar a sua pretensão salarial. Que é difícil, né? Quando pergunta, qual a sua pretensão? O que eu respondo? Eu quero ganhar, tem gente que faz aquela piada, eu quero ganhar 30 mil. Vamos lá, né? Vamos entender. Primeiro, você já é um adulto. Minimamente, você tem que saber quanto você vale. E se você não sabe o preço que você tem, alguém vai falar. Sim. E aí vai falar errado. Vão colocar preço em você. Com certeza, com certeza. Então, isso, assim, é uma dor que eu recebo desde geração Z, profissionais com décadas aí atuando, principalmente essas pessoas que ficam muito tempo em uma única empresa, e aí quando sai, parece que está na ponta de um precipício, fala, meu Deus, e agora? Como que eu lido com tudo isso? Rede social, LinkedIn, plataforma, currículo, coloco foto, não coloco um currículo criativo e é muita informação. Então tem muita informação e ao mesmo tempo não tem informação coerente. Isso faz com que a pessoa venha assim, totalmente perdida. Sim, não, eu vou te colocar, aproveitando isso que você falou, eu vou pôr o ponto de vista do profissional da minha idade. Né? Nós, a minha geração, a geração X, ela foi ensinada assim, fique a vida inteira num emprego só. Né? Se você trocar de emprego, você está sujando a sua carteira. Né? A gente ouvia isso dos nossos pais. E muitas pessoas da minha idade, elas passaram realmente 20, 30 anos na mesma empresa. Né? E de uma hora para outra fica desempregada, às vezes porque o trabalho que ela fazia deixou de fazer sentido, a profissão mudou, ele não acompanhou aquilo. E essa pessoa, ela tem 20, 30 anos que ela não procura nada na vida dela de emprego, ela não sabe procurar. E ela fica completamente perdida mesmo. Né? Pessoas da minha idade não sabem nem como colocar um currículo no LinkedIn, por exemplo. E aí deixa eu perguntar isso, você que analisa ali uma quantidade absurda de currículos, né? Toda vaga tem isso. O que chama a atenção no currículo? É ele ser bonitinho, coloridinho, ter fotinha, ter videozinho? O que faz você se atrair por um currículo? Tá rindo de nervoso, né? Ela riu de nervoso. Eu tô cutucando, você já percebeu? Sim. O primeiro ponto que a gente observa, você já entende a idade da pessoa só pelo cabeçalho como ela coloca. Então, se ela coloca lá muita informação como RG, CPF, você já vê que documentos. Documentos, coisas que não se usa mais. Então, você já começa a entender ali, né? Então, já começa desde o início. Então, é uma sequência. Você olha de cima para baixo. Então, na hora que você bate o olho no currículo, independente se é um currículo em papel, impresso, ou se é um currículo digital, num Word ou num PDF, ou até mesmo esses formatos dentro de plataforma, sim, você vai seguir aquela sequência. Então, primeiro você vai olhar os dados ali de cima. Então, você começa a ver o que tem e o que não tem. Então, se a pessoa não tem, por exemplo, um LinkedIn, você já vai ver ali que ela não tem um LinkedIn, sim, porque ali ela não informou. Você vai ver se ela tem e-mail, né? Então você começa a entender, principalmente assim, se é uma vaga que é uma vaga administrativa, mas assim, você vê que a pessoa nem abre e-mail, então ela já não dá para o cargo. Então ali você já vai vendo. Aí você entra ali numa parte do objetivo, você quer entender, porque você não conhece a pessoa. Eu não conheço ela. Então, e você está recebendo centenas de currículos. Centenas. E vai ser coisa de segundo. Eu vou bater o olho, virei, olhei para o outro e vai indo, porque são muitos. Então, a pessoa tem que estar muito certa do que ela quer. Então, não adianta ela fazer um currículo e sair esparramando para tudo quanto é vaga. Então, qual que é o seu objetivo? Tá lá, a vaga, por exemplo, é para o departamento pessoal. E a pessoa vai lá, coloca lá, qual é o seu objetivo? Atuar na área financeira. Aí você fala, mas... não, mas é porque eu também já trabalhei no departamento pessoal. Qualquer coisa que aparecer eu quero. E qualquer vaga. Não é qualquer vaga que você trabalha. Se você entra numa empresa hoje, você trabalha em qualquer vaga? Não, você não trabalha. Porque se eu der uma vaga para você lá de CEO, você vai pegar a vaga? Sim.
Se eu der uma vaga para você trabalhar lá no TI, você vai ter competência para trabalhar lá no TI? Então não é qualquer vaga. Então eu sempre falo, ajuda o RH a te ajudar. Porque quando a gente está fazendo recrutamento, a gente quer tanto quanto aquela pessoa passa. A gente não está lá para reprovar. Eu não estou ali para reprovar, eu quero muito fechar aquela vaga. Só que a pessoa precisa se comunicar. Ela não adianta ser boa, ela precisa mostrar e se comunicar e dizer pra gente que ela é boa, porque eu não conheço ela. E você fala um ponto aí, e perguntar isso pra Juliana, que assim, as pessoas acham assim, eu vou fazer um currículo e vou mandar para todo mundo. E qual a importância de você entender para que vaga que você está mandando aquele currículo e adequar o seu currículo ou o documento que você está mandando para aquela vaga específica? Perfeito, perfeito. Há alguns casos que é indicado sim ter mais de um currículo. Sim. Em quais casos? Casos que a pessoa tenha mais de uma formação ou que dentro da formação dela ela possa ter duas áreas ali, subsistemas que ela possa trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que atuou generalista em RH, ela tem conhecimentos em legislação trabalhista, mas ela também tem conhecimentos em cultura, ela também tem conhecimentos em recrutamento e seleção. Se eu tenho uma vaga específica para recrutamento e seleção e eu tô lá com um currículo que eu conto a maior detalhe da minha experiência enquanto departamento pessoal, isso contrapõe. Quem olha o currículo não tem clareza. Então, nestes casos, é interessante adaptar. Analisar a vaga e adaptar. Mentir de forma alguma, eu não vou simular uma experiência que eu não tenho, mas eu vou trazer detalhes e algo que é muito rico, o resumo. Quem é você? O RH, ele ama quando tem o resumo bem elaborado. E não é aquela coisa de assim, todo mundo tem que ter o mesmo. Tem gente que copia e cola. Sim. Eu achei do meu amigo legal, eu vou fazer igual dele. Posso? Já teve mentorado que veio indicado e falou assim, nossa, você fez o currículo do meu amigo e eu quero igual dele. Eu falei, olha, a gente pode ter uma mesma estrutura, semelhante, mas o que você é, a gente não pode copiar, porque cada pessoa é única. Mas ter ali o currículo assertivo e, de fato, observar os requisitos. Muita gente questiona, eu não estou nem sendo chamado. Mas aí ali é uma experiência específica que a pessoa precisa ter tal conhecimento. Aquilo é um requisito indispensável, não está como desejável e você não tem, não adianta. Né? Acho que cabe também essa avaliação com um pouco mais de maturidade no processo. E se questionar, você se contrataria para essa posição? Se a empresa fosse sua, você se contrataria? Essa história de mentir no currículo é uma realidade e um risco. É uma realidade para o RH, porque você recebe currículos, você fala, não pode. Não tem como. E do outro lado você fala assim, será que a pessoa, o candidato acha que vai conseguir alguma coisa mentindo no currículo? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Porque a gente estava conversando aqui antes, a gente estava falando sobre a questão da tecnologia e como isso mudou também o processo de recrutamento e seleção. E aí eu quero fazer duas perguntas em dois momentos diferentes. Primeiro é o seguinte, as plataformas de currículo, as plataformas de vagas, que a gente sabe, como você falou, né, às vezes está falando com uma máquina, né, os primeiros processos ali eu estou falando ainda com uma máquina, né, isso ajuda... O que traz para você? É ruim ou é bom para você que é recrutadora essas plataformas que, de certa forma, fazem a primeira triagem? Você acha que fica gente boa fora? Você acha que ajuda muito? Ajuda. Para mim, eu tenho um certo preconceito, mas vamos lá. Ajuda no sentido de volume, né? Então, a gente consegue ali já fazer filtros que a gente faria ali, né, na unha, né, um por um. O problema é que passa gente boa, porque a pessoa ela não coloca as informações que são necessárias, porque ali é robô, ele vai por algoritmo, né? Então ele vai por palavras, letras, ele junta tudo ali. E se você não coloca aquelas palavras, ele não vai encontrar. É por isso que eu perguntei, porque vamos olhar do outro lado do candidato. Agora eu também tenho que saber que palavras eu tenho que colocar no portal para que ele me identifique, concorda?
No caso, a pessoa ela tem que se dedicar àquilo que ela está fazendo. Porque o que acontece? A pessoa ela quer se candidatar a uma vaga e ela quer, no momento que ela está na correria, levando o filho para a escola ou fazendo alguma coisa, preencher. Então ela preenche o mínimo possível, o básico possível para a plataforma aceitar. Por exemplo, campos básicos, senão não salva. Aí ela vai lá, coloca só o básico. E coloca ali uma palavra. Uma palavra e vai. Né? Então, é ser estratégico. E também não adianta, igual eu já vi muito também algumas pessoas questionarem, de mandar vários currículos e não serem chamados. Aí entra no que a Juliana falou. Então, assim, eu vejo muitas pessoas se candidatando a vagas que está lá muito claro, precisa ter veículo próprio. A pessoa não tem nem habilitação e ela quer ir. A vaga é para estágio, precisa estar cursando cursos tais. Você está estudando? Não, já terminei. Então você não vai ser chamado mesmo. Aí a pessoa começa a ficar frustrada. Aí enviei tantos currículos e não fui chamada. Aquela plataforma lá que, né, não vou falar o nome, todo mundo já critica. Sabe. Mas se você for ver, a pessoa não passa. Mas por que ela não passou naquele teste? Porque ela abriu várias telas no computador enquanto estava fazendo o teste? Ou porque ela demorou tanto tempo para responder uma resposta que era rápida, ou seja, estava procurando a resposta em algum lugar? Então, assim... E o algoritmo está medindo tudo isso? Está medindo tudo isso, mede. Tem como você saber se a pessoa clicou fora da página quando ela estava fazendo. Então, não adianta você chegar lá, pegar... Porque as respostas tem na internet. Sim. Você acha. Você coloca lá a pergunta, você acha. Sim. Só que lá vai saber que você pesquisou de alguma forma. Porque tem o tempo, geralmente quanto tempo a pessoa que sabe aquela resposta vai responder. Quanto tempo uma pessoa que iria fazer uma pesquisa demoraria para responder. Então, a pessoa está querendo enganar a máquina e está criticando e se enganando ali, né? Então, se você não tem um currículo bom ali, base, que é aquele tradicional, em PDF, no papel certinho, você não vai ter o currículo para subir. E hoje as plataformas, gente, tá facilitando demais. Sim. Porque antes você tinha que fazer um por um, Agora não, você sobe o seu currículo, ela preenche tudo, você só vai conferir. Eu percebo isso que você falou do currículo, né? E você tinha falado sobre isso antes. Currículo é outra coisa, você falou do resumo, mas currículo é outra coisa. As pessoas querem pegar modelos de currículo e achar que serve para qualquer coisa, para a sua experiência. Quando eu falo de carreira, né, de planejamento de carreira, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, quando eu vou falar sobre isso, uma palestra, um curso, qualquer coisa, vamos escrever seu currículo, mas o seu currículo de verdade. Vai lá, analisa tudo que você fez profissionalmente, naquele seu primeiro emprego, no segundo, o que você gostava de fazer, o que você não gostava de fazer. E a gente, às vezes, não faz isso para fazer um currículo, para procurar um emprego que vai resolver minha vida, né? Que às vezes eu estou desempregado e é o que você falou, quer fazer um negócio correndo ali. E aí vou perguntar um pouco sobre isso, sobre o currículo, né? Já que eu perguntei do ponto de vista do RH, do ponto de vista do candidato. Como escrever um bom currículo? Perguntas fáceis. Primeira coisa, né? Sair dessa neura que foi criada em uma época que a gente tem que ter um currículo diferente dos demais. Eu já vi pessoas dando essa dica. Seu currículo não pode ser aquele padronizado em PDF, que você fez no Word, fonte Arial, tira isso, porque você tem que ser destaque. Gente, vamos lá, né? A primeira coisa, o currículo precisa ter clareza. Qual é o seu nome? Qual o seu telefone? Fabiano, eu já peguei currículo que não tinha telefone. Você quer contratar a pessoa? Eu falei, é um desafio. Acho que é um desafio. Alguém está me testando. Não vamos deixar a Fabi nervosa, não, porque ela... Você tá vendo, né? Você tá vendo. Então, acho que a primeira coisa para quem está nos assistindo, não tenha medo de se estudar. Entenda o que você realmente quer. A primeira coisa. Porque se eu preciso destacar as minhas competências, eu preciso primeiro saber o que é uma competência. Então, analise a vaga, entenda o que a vaga está pedindo. Poxa vida, tá lá, é a minha área, são experiências semelhantes ao que eu tenho, traga resultado. Tem gente que coloca lá o nome da empresa, o nome do cargo e o período.
Ou às vezes não coloca nem o Aliás, período. Ainda isso. Aí não coloca. O que você fez lá? Qual foi o seu resultado? E escreva de uma maneira sucinta, mas precisa, que mostre o que você traz de resultado para as empresas que você trabalhou. Ah, Juliana, currículo que às vezes eu tenho ali, né? Tem gente que vem com muita dificuldade. Eu fiquei pouco tempo em tal empresa. Eu coloco ou não coloco? Primeira coisa, o que é pouco tempo para você? Tem pessoas que eu já vi em processos seletivos entendendo que candidatos que trabalham menos do que 1 ano não são bons candidatos. Eu não concordo. Agora sim, existe uma série de repetições. Se essa pessoa ela não consegue passar no período de experiência, se a cada 3 meses, né? Não é possível, né, Fabiano? Que é o alecrim dourado, todo mundo é injustiçado. Ele é injustiçado com todos. A gente ouve isso. Alguma coisa está acontecendo, tudo bem. Eu não acho que a gente tem que ficar em emprego que a gente não gosta. Mas entenda, aquela experiência é importante para a vaga que você está concorrendo? É importante para a sua área? Se não for, talvez é melhor não colocar. E conta isso na entrevista. Sim. Porque às vezes colocar aquela informação vai bagunçar e não vai te ajudar. Ter um bom objetivo. O que é o objetivo? Não é colocar lá, estar disponível para o cargo da empresa, estou à disposição do cargo que a empresa possa oferecer. Gente, isso não é objetivo. Não diz nada, né? Objetivo é, quero ser analista, quero ser supervisora, quero ser coordenadora, quero ser especialista. O que você vem buscando? Ah, Juliana, eu posso ter mais de um objetivo? Claro que pode, dentro da mesma área. Se o seu objetivo está fora da mesma área, você tem que ter outro currículo. Isso já é uma dica aqui. Outra coisa, quando eu vou descrever as minhas experiências, observe como que você escreve, porque às vezes você vai ter o mesmo cargo e as experiências são totalmente diferentes. Porte de empresa diferente, quantos colaboradores tinham, você trabalhava sozinho, você tinha gestor direto, respondia diretamente para um diretor. O cargo muda de empresa para empresa. Às vezes o que é gerente é uma coisa, é diretor na outra e é supervisor na outra. Exato. Né? Então, trazer muito esse contexto, não só colocar lá, soltar. Ah, eu tenho que colocar data, né, completa, dia, mês e ano? Claro que não. Coloque mês e ano. Mês e ano de entrada e mês e ano de saída. É muito importante a gente ter uma estrutura clara. Não precisa colocar foto. Não precisa... Foto é uma coisa que eu quero perguntar depois. Colocar documentos, como a Fabiana já falou. Gente, tem gente que leiga mesmo que coloca, porque antigamente era necessário. Fumante, a pessoa escreve lá, não fumante. Gente, não precisa, né? São informações que, como ela falou, vai acabar criando já, olha, essa pessoa aqui já deve ter, sei lá, ela tá entre tal faixa etária, e nem necessariamente está. Às vezes alguém que pegou lá, fez o currículo, tomar um pouco de cuidado com esses modelos prontos. O que eu mais escuto quando eu entrego um currículo, um dos meus trabalhos é fazer realmente o currículo para a pessoa olha e fala assim, nossa, mas ficou bom, né? Realmente está falando o que eu faço. Eu falo, pois é, você estava copiando de alguém. Então, em resumo, Fabiana, é ter clareza e não ter vergonha de quem a gente é, da nossa história, mas ter coerência. Pegar o gancho que você falou aí, uma coisa que eu vejo muito também são pessoas que deixam de colocar a idade delas, porque às vezes é acima dos 40. Então, eu acho que é desnecessário esconder isso. Vai ter um momento que vai, e às vezes a empresa ela quer uma pessoa mais velha para aquela vaga. Então, assim, até para poder entender, porque quando você vê lá, a pessoa tem várias experiências, ela não colocou a idade, você já sabe que é uma pessoa assim, E aí tem um ponto que é uma coisa que eu discuto muito. Infelizmente, um dos preconceitos que existe no mercado de trabalho é falar que a pessoa que tem acima de 40 anos de idade está defasada ou não vai aprender, não vai sei o quê. E eu sempre faço a seguinte conta que é besta e simples. Se eu começo a trabalhar aos 18 anos de idade, aos 40 eu trabalhei 22 anos, eu vou aposentar aos 65, porque você não aposenta antes dos 65. Então, não estou nem na metade da minha vida profissional ainda. Não cheguei nem na metade. Então, eu acho um preconceito bobo de algumas empresas, e a gente sabe que existe, dizer que um profissional de 40 anos de idade é um profissional ultrapassado, né? Nem de 50,
porque você ainda tem mais 15 anos de trabalho pela frente. E a gente sabe que é uma coisa, hoje, né, você não sobrevive profissionalmente se você não estiver se reinventando o tempo todo. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, porque você acabou falando disso e para mim é o ponto-chave. Porque quando nós estamos falando do primeiro processo do recrutamento e seleção, que é a triagem de currículo, é você passar naquela primeira etapa. Mas aí vem a grande ferramenta do processo de recrutamento e seleção, que é a entrevista. E aí, há um tempo atrás virou moda, né? Preparação para a entrevista. Você tem que responder tal coisa, você tem que responder tal coisa. Aquela pergunta que todo mundo faz. Cite um ponto fraco seu. O meu ponto fraco é porque eu sou muito perfeccionista. Né? Eu já fiz candidato responder de novo. Exatamente. Né? Então, assim, a entrevista, eu queria a sua visão da entrevista e até já colocar a questão da entrevista online, porque é uma realidade hoje, e depois eu queria a sua visão do candidato, de o que é se preparar para uma entrevista. Né? Conta de entrevista para nós. Primeiro, só a entrevista não traz um bom resultado, não é um bom processo. Sim. Não é completo, né? Não é completo. Perfeito. Então, assim, a gente não se baseia somente na entrevista. Então, o recrutador em que faz somente a entrevista, ele vai usar somente a percepção. E é muito subjetiva. A entrevista é subjetiva, né? Então, precisa-se de outras metodologias ali para se concluir e ter ali um bom resultado. E uma das coisas que eu vejo também é muitos candidatos questionando porque tem um teste para fazer, às vezes fica um pouco mais moroso e começa a questionar, mas ele não consegue ver o lado bom disso, porque ele está fazendo um teste onde ele vai ter um resultado. Então ele já está fazendo um autoconhecimento ali, praticando para ele poder se conhecer melhor. E outra coisa, ele vai tirar essa questão do eu fui com a cara, não fui com a cara. Por mais que e aí você como recrutador, eu quero te fazer essa pergunta. Por mais que o recrutador seja experiente, tenha vivência nisso, dá para ser completamente objetivo numa entrevista ou você acaba tendo essas impressões subjetivas e isso impacta a sua decisão? Impacta porque a gente precisa entender o contexto. Então eu não posso simplesmente falar assim, a pessoa ficou pouco tempo na empresa, então ela não deu certo, então não vai dar certo comigo e tal. Não, é entender todo o contexto. Uma coisa é uma pessoa ficar numa empresa pouco tempo porque não se adaptou, né? Isso já aconteceu com a gente, eu já saí de empresas que eram horríveis de se trabalhar. Pelo menos eu não aceitava, né? Porque não batia com os meus valores e com o meu propósito de vida. Então você precisa entender. Uma pessoa que fala assim, eu tenho 20 anos de experiência na área tal. Beleza. Aí você pergunta para ela, qual foi o maior tempo que você ficou dentro de uma empresa em 20 anos? O maior tempo que eu fiquei na empresa? Foi aquela empresa lá que eu fiquei 1 ano e meio. Não tem problema ter uma empresa que eu fiquei 1 ano e meio, mas tem que ter uma empresa que eu fiquei 5, né? Porque são 20 anos, entendeu? Então, ou seja, em 20 anos de carreira, a empresa que ele ficou mais tempo foi 1 ano e meio. E o que é 1 ano, gente? Não é nada. Daqui a pouco a gente está... Da repetição, né? Daqui a pouco a gente está abraçando o Papai Noel de novo, é muito rápido. Então, a gente precisa analisar o contexto. Então, não tem como eu ser tão objetivo. Se eu for justamente como a máquina faz, como o robô faz, ninguém vai passar. Sim. Porque ele vai completamente ali certinho cada coisa. Eu estou te fazendo essa pergunta porque, claramente, né, a entrevista, como você disse, é importante o que você falou, a entrevista é um dos processos. Tem testes, tem dinâmicas de grupo que as pessoas às vezes odeiam, né, mas que são importantes, porque na verdade, na dinâmica de grupo, eu estou vendo outro aspecto daquela pessoa, é como que ela se relaciona com as demais pessoas, né? É isso que eu estou olhando ali, como que ela lidera, como que ela é liderada. E a dinâmica de grupo, a ferramenta usada na dinâmica de grupo é a observação. Sim. Então, aquela pessoa que está fazendo a dinâmica, o que ela está fazendo? Ela está usando a observação, porque uma coisa é o que a gente diz e outra coisa é o que a gente faz.
Então, você é analisado durante todo o processo. Se eu estou procurando uma pessoa para a área comercial ou para a área administrativa, onde eu mando uma mensagem para ela de WhatsApp, ela não responde um bom dia, ou ela simplesmente surge do nada, um currículo lá no seu WhatsApp, você fala, quem é essa pessoa, o que, que ela quer? E aí o currículo nem telefone tem. E assim, ou seja, a pessoa não sabe se comunicar, não é da essência dela ser assim. Sim. Então você começa a entender, porque é igual quando a gente pergunta assim, quem que tem que se adaptar ao quê? A empresa tem que se adaptar ao candidato ou o candidato tem que se adaptar à empresa, né? Não existe isso, não tem um tem que se adaptar ao outro, porque não é consistente. Se eu preparo, se eu me adapto ao candidato, eu como empresa vou me adaptar ao candidato, isso não vai ser consistente, vai chegar uma hora que a conta não vai bater lá no final, o resultado não vai chegar. E a mesma coisa ao contrário. Então precisa ser algo que seja um alinhamento, né? Tem que fit, né, cultural. Né? Tem que ter isso ali, né? E a gente começa a entender tudo isso a partir do comportamento da pessoa. Então a pessoa vira e fala assim, que gosta de tecnologia, que se dá bem, que não sei o que e tal, mas você pede para ela fazer um teste na plataforma, então ela não consegue. Ela não consegue entrar numa chamada de vídeo, ela não consegue abrir o microfone. Então ela não tem essa facilidade que ela disse que tinha. Sim, perfeito. Agora vamos olhar do lado do candidato. Como eu disse, durante um tempo virou moda, né? Tinha cursinho para se preparar para a entrevista, quando principalmente estava com um desemprego mais alto, que a gente está com um desemprego um pouco menor agora. Como o candidato deve se preparar, ou se deve se preparar para uma entrevista? Como que ele chega na entrevista? O que ele precisa fazer para chegar bem numa entrevista? Sim, ele tem que se preparar. Primeira coisa, qual foi a vaga que você se inscreveu? O que essa vaga pede? Já prepare para vincular. Uma das habilidades de um bom recrutador é fazer a entrevista por competências. Sim. O que é uma entrevista por competências? Eu vou atrelar aquilo que a pessoa vivenciou através de perguntas estratégicas. Eu vou pedir para que essa pessoa descreva o que ela fez ou como ela fazia. Isso. Então, quando as pessoas colocam ali alguma coisa que pode ser que não seja verdade, é nessa hora que a gente percebe. Porque se ela fala que ela trabalhou em X empresa, eu já passei por essa situação. A pessoa colocou uma experiência no currículo que ela não teve. E a empresa, eu nem precisei perguntar na empresa, porque durante o processo, através das perguntas estratégicas, essa pessoa virou e falou assim, olha, preciso ser sincera, essa empresa, na verdade, eu fiz uma parceria com eles, mas eu não trabalhei esse tempo todo. E aí aquilo, assim, além, né, do impacto de entender que a pessoa claramente ali mentiu, não é coerente, isso é muito grave. Tem gente que às vezes quer colocar quer dar uma floreada. Nossa, vou arrasar aqui colocando isso. Toma cuidado. Primeiro por questão de ética. Se você não é um profissional que você tem caráter, você não vai ser bem percebido. E quem trabalha com recrutamento percebe quando alguém está mentindo. A gente tem N técnicas para perceber. E você tem experiência, você tem centenas de pessoas. Então, o que é um bom candidato preparado? Se você tem um currículo adequado, você já foi chamado, você já passou primeiro crivo, você já tem um fit ali mínimo com a vaga. Quando eu vou para entrevistas, principalmente a primeira entrevista, ela é uma entrevista para conhecer e entender se aquilo que está escrito é o que a pessoa vai apresentar. Falou, né? Se então, aquilo é verdade, né? Se a coerência, contexto, tem a coerência com o seu currículo. Segunda coisa, eu vou prestar um processo para uma empresa, falar aí de um processo seletivo que é muito bem elogiado, daquela cerveja verde, né? Sim. Daquela marca. Sim. Todo mundo fala que é um processo assim, eles criam uma situação. Tem no YouTube, depois quem quiser pesquisar, é incrível. Eles fazem mesmo como se fosse, já teve escape room. Sim. É muito legal, muito legal. Então, quando a gente está nesse processo seletivo, eu tenho que saber minimamente o que essa empresa faz. O que essa empresa promove para a sociedade? Qual o problema que ela resolve? Porque toda empresa resolve um problema. Então, a gente já tem que ir preparado com um discurso alinhado minimamente com isso. Gente, toda empresa tem rede social.
Vai lá na página deles e entenda. É uma empresa que tem lá a cara de todo mundo, o pessoal se comunicando, falando. Olha como eles comemoram. Tem empresa que tem uma cultura de ser uma empresa festeira. E eu já tive mentorados que falou pra mim, eu vou sair de onde eu tô porque eu não aguento mais, porque eu já escutei isso. É cerveja toda sexta-feira, é festa toda vez e eu não consigo me adaptar com isso. E, gente, tá tudo bem. Então, estar bem preparado, o que a gente fala, né, do fit cultural, que muita gente fica irritado quando faz o teste do fit cultural e não é aprovado. A gente precisa entender o que é importante para você. Quais são os seus valores próprios? E aí entra as perguntas inteligentes. Pergunte na entrevista. Quais são os valores dessa empresa? Ah, você tem... Gente, pelo amor de Deus, aquele minuto final, na hora que alguém vire para você e fala assim, você tem alguma dúvida, Fabiano? Ah, eu tenho. Qual que é o horário de saída? Ô, gente... O que sua empresa faz mesmo? Como que é mesmo? Trabalho de sábado? Então, ela vai explodir aqui. Ela tá doida. Eu tô listando. Eu já vi que a gente vai fazer vários dessa pra Fabi falar. Mas tudo que ela quer assim, Fabiano, de verdade é simples. Sair bem no processo seletivo é simples. É que as pessoas, elas não se atentam a detalhes que a gente não pode vacilar. Sim. Se eu tô falando de uma empresa que vai fazer... sei lá, um trabalho que é extremamente comercial. Você sabe que, de repente, você já observou ali na rede social que eles têm hábito de, às vezes, sair para tomar uma cerveja depois do trabalho, estende ali no final do mês para cumprir meta. Todo mundo que trabalha com resultado, com metas, com vendas, dia 30, 31, você tem que abdicar da sua vida pessoal. Sim. Se é algo importante para você sair no horário, para que você está mandando currículo para esse tipo de vaga? Entende? Então, sim, é fazer esse crivo até mesmo antes de mandar o currículo, às vezes. Você falou uma coisa muito importante, porque eu acredito muito no que você acabou de falar. Às vezes a pessoa ela trabalhou muitos anos numa empresa, estava insatisfeita, estava infeliz, estava, né, não gostava daquilo que fazia, aí ela fica desempregada e ela procura outro emprego exatamente igual. E aí eu acho assim, já que você está neste momento, dá uma repensada, o que você quer fazer na vida? E identifique aquilo que você fazia, que você gostava e transforme isso numa carreira. Mas eu quero pegar duas coisas aqui, até para a Fabiana tranquilizar um pouco, senão ela fica nervosa. Eu quero contar dois causos meus sobre isso, né, essa sinceridade, de falar a verdade. Muitos anos atrás, eu era um jovem na época, eu estava participando de dois processos seletivos, e um era numa indústria, uma panificadora, na verdade, que a gente tinha que usar um uniforme branco lá para poder, e aí ia ter um processo, uma dinâmica de grupo numa outra vaga que eu estava concorrendo. Era uma dinâmica também, aqui é uma dinâmica. E não deu tempo de eu trocar de roupa. E eu fui de moletom e camiseta branca, que era o que eles tinham exigido, vai de moletom e camiseta branca, para uma entrevista que eu cheguei e todo mundo estava de terno. Não entrevista não, uma dinâmica de grupo. Imagina, né? Eu entrei daquele jeito, todo mundo olhou para mim. E aí, o que eu fiz naquela hora? Eu podia travar e nem ia passar naquela dinâmica, ou eu falar a verdade. Eu falei, porque já vou quebrar o gelo aqui. Eu estou com essa roupa porque eu estou num outro processo seletivo e lá eu tinha que usar tal roupa e não deu tempo de trocar de roupa e para mim era importante participar desse processo seletivo, por isso que eu estou aqui assim. Quebrou o gelo, concorda? E eu fui aprovado nessa vaga. E a outra coisa que você falou é a questão do fit cultural. Eu trabalhei muitos anos, mais de uma década, em uma grande empresa desta área de cerveja que você estava falando, que é muito conhecida pela sua cultura de uma forma negativa. E eu sempre falei, eu amava a cultura de lá, porque para mim era uma cultura muito direta. Mas em um determinado momento da minha vida não fazia mais sentido. Né? Teve um momento que eu parei na minha vida e falei assim, caramba, eu saio de casa às 5 horas da manhã, chego nessa empresa às 6 da manhã, não tem horário para sair. Meu primeiro relacionamento da minha vida já foi embora por causa dessa empresa, eu estou doente, não quero mais isso. Mas a gente tem que ter essa coragem de falar, essa empresa não é para mim. Então hoje, para mim, no momento atual da minha vida, o horário é importante. Não foi em outro momento, o horário é importante.
Mas, por exemplo, nós estamos aqui 10 horas da noite, né? Porque é algo que faz sentido para mim, né? Se faz sentido para você, faz sentido para você. Então, a gente está disposto a ficar 10 horas da noite fazendo isso. Então, essa questão de analisar se aquilo faz sentido para você é muito importante para o candidato. Extremamente. Deixa eu fazer agora, eu vou falar uma coisa para te irritar. Entrevistas online. Me conte umas histórias aí de entrevistas online. Você está contando. Ó, a pessoa está acostumada a fazer chamada de vídeo com os amigos, com os parentes. E quando chega na hora da entrevista, ela acaba fazendo a mesma coisa. Ela esquece que ela está numa entrevista. Então, não importa se ela é uma entrevista presencial ou se ela é online. Você precisa se comportar da mesma forma. Você precisa ter uma vestimenta adequada, né? E eu já peguei situações assim, de você ficar assim... Sem fala. Sem fala. De pessoas de abrir a câmera, você vê que a pessoa está de pijama, você vê a pessoa tá sem camisa, deitado na cama, com o celular bem virado assim para cima, deitado no sofá. Você vê a pessoa, você vê que ela acabou de acordar, que ela está lá coçando o olho, bocejando, tirando a remela do olho. Já aconteceu também da pessoa se arrumar só a parte de cima, né? E deu um problema na câmera na hora que ela virou, eu vi que ela estava assim a parte de baixo, né? Então, são situações que a pessoa pode evitar só por questão dela parar para pensar. Espera, é uma entrevista, né? De você estar fazendo entrevista você estaria trabalhando, concorda? Então, assim, aí você pensa, poxa, se a pessoa se comporta assim numa entrevista de emprego, imagine no dia a dia, quando você começa a ter uma vivência, porque você passa muito tempo dentro do trabalho. Então, você começa a ter uma vida ali dentro. Então, se na entrevista ela se comporta assim, imagine depois quando ela estiver mais à vontade. Então, efeito Big Brother, né? Se a pessoa nem na entrevista ela está se comportando. Imagina. Então eu vejo assim, está todo mundo confundindo muito as coisas. Então quando você entra em contato com uma pessoa, por exemplo, por telefone ou pelo WhatsApp, a pessoa ela trata você como se fosse seu colega, seu melhor amigo, né? Mas não é trabalho. Então é isso que falta um pouco nas pessoas, essa postura. E eu vejo isso em pessoas, tanto pessoas mais velhas quanto pessoas mais novas. Então por isso que eu falo que é complicado quando se julga pela idade, porque você não sabe o contexto de vida da pessoa. Às vezes a pessoa é nova, mas ela tem todo um contexto ali de vida, onde ela teve uma preparação, onde ela teve apoio da família, onde ela tem uma visão, uma vivência diferente. E às vezes você olha assim, não vou pegar uma pessoa mais velha, porque uma pessoa mais nova está mais antenada à tecnologia e tudo mais. Só que a pessoa, a tecnologia que ela sabe usar é o quê? É TikTok, é Instagram. Sim. E na sua empresa você precisa de alguém que saiba mexer num sistema, que saiba usar uma planilha de Excel, que saiba mexer no Word, que saiba responder um e-mail, que saiba responder... Se comunicar, né? Saiba se comunicar, na hora que ela vai responder para o cliente, não vai ser... ADD, TB, VC... Não, isso é importante porque isso é um problema que a gente tem na prática. A gente acha assim, vou pegar um funcionário mais novo, por exemplo, para a área comercial. Uma pessoa mais nova, porque ela vai ter que lidar com tecnologia e tal coisa. Mas aí quando você vê uma mensagem que ela manda para o cliente, você fala, meu Deus do céu. Para tudo, volta aqui, deixa eu te ensinar como é que você escreve, porque é com o cliente que você está falando, você não está falando com qualquer pessoa, né? Essa postura que a gente sente falta e é essa postura que a gente analisa. Sim. Igual, teve uma entrevista online que eu fiz como candidato que eu achei o máximo a postura dele, porque ele estava num local totalmente simples, era humilde, você via... Mas ele se arrumou, ele estava com a roupa social, ele estava sentado numa cadeira na parte da cozinha, ele se preocupou em sentar perto da janela para ter iluminação. Então, assim, você via no fundo aquela simplicidade, né? E ele poderia ter colocado um fundo, alguma coisa, poderia. Mas o que mais chamou a atenção foi que ele se preocupou em todos os detalhes. Né?
Então ele se preocupou na vestimenta dele, ele se preocupou com a iluminação, com a posição da câmera, né, para ficar ali certinho, para ele poder falar. Então isso encanta, você vê que a pessoa ela teve uma preocupação, você vê que ela está demonstrando o quanto ela quer aquela vaga, o quanto ela quer trabalhar ali realmente. E você sabe que isso é uma coisa que vai além, né? Eu estou tendo uma experiência esse semestre muito interessante, eu dou aula na FATEC e eu estou dando uma aula de gestão de home office, que é um material que nós estamos criando do zero, porque não tem material sobre isso. E aí a Otávia me deu esse desafio e a gente está criando esse material do zero. E uma das coisas que a gente tem discutido muito é isso, né? É como o trabalhar no home office, e aí você está falando da entrevista, te exige uma disciplina completamente diferente do que você trabalhar presencialmente ou ir numa entrevista presencial. Porque numa entrevista presencial eu nunca iria sem a parte de baixo, concorda? Eu não queria sem camisa, eu não queria ficar deitado, eu iria lá bem vestido, coisa. E a gente às vezes esquece isso, né, de que aquele momento é um momento de trabalho. E muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar em casa porque não conseguem dividir essas duas coisas. Né, eu, por exemplo, quando eu trabalho em casa, eu preciso trocar de roupa, né, para saber, a partir de agora eu estou trabalhando, né, para criar esse ambiente. Bom, já estamos quase uma hora falando, tá? E se deixar a gente fala muito. Agora, vamos trazer para isso que nós estamos conversando aqui dos dois lados. É engraçado porque você falou isso lá no início, né, Fabiano? Você, como profissional de RH, quer contratar a pessoa. E do outro lado, o candidato quer ser contratado. E por que tem tanta dificuldade nesse meio? Por que tem tanta gente reclamando dos dois lados? Porque você, como profissional de recursos humanos, de recrutamento e seleção, você reclama, e o candidato também, a gente vê muita reclamação de candidatos sobre os processos seletivos. Por que tem tanto desalinhamento assim, nesses dois lados? Em relação às empresas, elas precisam entender que muita coisa mudou. Então, elas precisam se adequar a essas mudanças do mercado em si. Né? Não é falar assim, agora eu tenho que me adaptar ao candidato. Não é você se adaptar ao candidato, mas você se adaptar ao mercado, o que o mercado tem para oferecer hoje. Então, você precisa ter a sua vaga alinhada e entender por que eu estou contratando aquela pessoa, que resultado ela tem que trazer para a minha empresa. Porque a partir disso, você começa a montar um perfil. Porque às vezes você está exigindo coisas que nem tem necessidade. Eu falo isso em inglês. Todo mundo coloca lá na vaga, precisa de inglês, mas a sua empresa precisa de inglês? Você vai usar no seu cotidiano? Precisa realmente? Eu sei que é importante falar a língua, mas você usa no seu cotidiano? E aí, você como consultora de recrutamento e seleção, tem uma dificuldade muito grande com os perfis que as empresas mandam, né? Não está bem desenhado o perfil. Às vezes a empresa te manda uma vaga, mas você não sabe nem o que você precisa procurar, né? Isso, por isso que a gente precisa, né, a gente como consultora, como recrutadora, fazer um alinhamento muito refinado ali, né, com a empresa. E entender de fato aquela vaga. Para que ela quer contratar, quem que vai ser subordinado a ela, entender cada passo ali para a gente alinhar e começar a entender, peraí, precisa realmente ter a formação? Precisa realmente ter um ensino superior? Porque às vezes a empresa ela coloca que precisa de um ensino superior, não pelo ensino em si, mas pela postura da pessoa que tem, a pessoa que está lá no ensino médio tem uma postura às vezes diferente da pessoa que está no ensino superior, que está estudando. Né? Mas às vezes você pega uma pessoa que está no ensino superior que, né, digamos assim, faz vergonha, sim, né? E... É outro preconceito que eu vejo assim, a pessoa tem que vir da escola tal, a pessoa da escola tal é melhor do que a da escola tal. Não é verdade isso, né? Quem vem de universidade pública é melhor do que quem vem de universidade particular. Não é verdade isso, né? Não é. Por isso que a gente não pode, dentro de um recrutamento, usar só uma setinha, né? Só um viés ali. Você precisa de ter várias coisas. Então, uma das coisas que eu vejo, às vezes, nos candidatos, que eu já mencionei, reclamar de ter um processo onde você faz mais coisas, mas é justamente para a gente evitar isso. Porque, às vezes, a pessoa ali... O que eu vou apresentar para a empresa? A vaga X que você me apresentou aqui, tiveram tantos candidatos, tantas visualizações, tantos se interessaram,
Mas eu tenho esses candidatos aqui, que eles não têm tanta parte técnica, mas eles têm toda essa parte comportamental, bate com o seu fit. Você está disposta a ensinar essa parte? Então eu sempre pergunto, alinho muito isso com eles, eu também alinho junto com a pessoa que vai trabalhar diretamente com ela. Então quando você envolve as pessoas, por exemplo, eu sou coordenador e eu vou contratar um analista onde ele vai ser subordinado a um supervisor. Eu preciso que aquele supervisor participe. Sim. Ele tem que participar, porque quando ele participa, ele se compromete a fazer dar certo. Porque se você simplesmente coloca ali, você tem que contornar as objeções ali também. Sim. Dentro do recrutamento, né? Você já tem que contornar essas objeções, que é justamente você pegar e fazer com que a pessoa se comprometa, né? A chegar lá na hora e vai falar assim, mas colocar essa pessoa aqui, eu não aprovaria. Não, peraí, você aprovou, você estava lá. Então ela acaba sendo obrigada a fazer dar certo. Porque às vezes você tem um bom candidato ali, um bom funcionário, que ele não fica, porque aquele gestor não vai deixar ele ficar. As pessoas vão embora por causa dos gestores, né? Na grande maioria. Sim, por isso que a gente alinha muito bem com eles. O que já deu certo, o que não deu certo, o que você mais prioriza, o que você pode ensinar, o que você não pode ensinar, o que você abre mão, o que você não abre mão. Então a gente precisa fazer todo um alinhamento. Então antes da gente divulgar a vaga, existe toda uma estratégia, você entender. Porque às vezes a pessoa está pedindo ali um funcionário que não existe. Que não existe. Ou às vezes ele quer colocar uma pessoa ali para fazer uma função que um estagiário faria. Então é realmente entender isso, para que no final a conta fecha. Você entender, porque aquela contratação é para trazer resultado. Se não for para trazer resultado para sua empresa, sim, não tem... Para que eu estou contratando? Para que você está contratando aquela pessoa? Bom, uma hora que a gente está falando, então agora nós vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar, depois eu vou encerrar, mas agora vocês duas têm que vender o peixe, cada uma tem um peixe aqui para vender, você é consultora de recrutamento e seleção, né? Você dá mentorias para candidatos, faz todo um trabalho com eles, que vai muito além só da mentoria. Então agora vendam um peixe de vocês, né? Venda primeiro o seu, Juliana, depois a Fabiana vende o dela e depois eu encerro aqui. Esse processo de buscar a vaga, entender realmente como que eu posso me sair bem, como que eu vou fazer isso dar certo, ele muitas vezes é desgastante. Então não precisa ser, né? O meu trabalho ele é muito assim, vamos juntos, eu vou entender, eu vou te ouvir. O meu trabalho, né, o diferencial, a primeira consultoria eu não cobro. É um bate-papo um pouco mais breve, mas eu já faço perguntas, Fabiano, até para entender se o que eu ofereço vai de encontro com o que a pessoa busca. Sim. Porque acho que é muito frustrante, hoje a gente vê aí várias pessoas, né, nas redes sociais ensinando coisas, prometendo resultados absurdos, cobrando cursos que às vezes a pessoa nem tem condições de pagar. E hoje a minha mentoria, ela começa num valor assim muito acessível para o resultado e para a possibilidade que essa pessoa pode ter na carreira. Sim. É minúsculo. E com um alinhamento de expectativa, né? Porque sim, senão tem gente que às vezes acha que você está prometendo que vai arrumar um emprego para ela. Né? Não é isso. E aí o meu trabalho, na verdade, eu tenho duas vertentes. Tem a consultoria. Juliana, eu quero entender e eu quero que você me ajude a me preparar para uma vaga específica. Tem o pacote da revisão do LinkedIn, criação de currículo novo e tudo mais. Quando fecha o pacote, tem um valor um pouco mais acessível, pode também fazer esse processo de forma separada. E aí a consultoria é uma única vez. Então eu vou entregar para você o seu currículo, entregar para você o seu LinkedIn, e aí o foco é desenvolver melhor no LinkedIn. A gente vai abordar isso na consultoria. Não, eu tenho dificuldade na fala, eu tenho dificuldade de me apresentar, eu não sei elaborar uma pretensão salarial, tenho dificuldade de falar sobre isso, também preparo para isso. A mentoria, ela já é algo mais voltado no desenvolvimento desse profissional. E não terceirize, né? O recado que eu quero deixar aqui, não terceirize. O meu gestor não deixa eu crescer, por isso eu não cresci.
A empresa X que eu trabalhei não me deu oportunidade. Carreira. De novo, a carreira é sua e você é adulto. Não adianta fazer birra. Tem adulto que faz birra dentro de empresa. Não, hoje tá assim, eu não fiz isso porque tal pessoa não... Então é muito feio e assim, as pessoas não podem esquecer que o mundo corporativo, ele é minúsculo. Eu vou fazer isso aqui para me vingar do meu chefe. Meu anjo, você tá se queimando, é só isso. Seu chefe não lembra nem da sua existência. E todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Então, tenha um bom nome. Acho que é a primeira coisa. E o meu processo de mentoria é fazer a pessoa enxergar como isso é possível. E também, Fabiano, não é só para aquelas pessoas que querem sair do emprego. De repente a pessoa gosta muito, mas ela tem uma dificuldade, ela não sabe como pedir aumento. Ela não sabe como chegar, elaborar isso para o chefe. Ela não sabe mostrar o valor dela. Ela não sabe pleitear uma promoção. Não sabe. E aí o meu trabalho ele é muito voltado, isso, né? Eu tenho inclusive hoje 2 pessoas que estão fazendo mentoria, que é exatamente isso. Uma pessoa acabou de assumir um cargo. E assim, foi até engraçado, né? Falou, e agora? Eu consegui a vaga. Me ajuda. É um grande problema. Muita gente é promovida e depois não dá conta. Não dá conta. Por quê? É prova. Isso, a revista Você RH e acho que outro dado também que teve recente em 2025 traz mais de 80% das pessoas que são promovidas para cargos de liderança não foram treinadas para liderança. E aí essa pessoa foi promovida por quê? Porque ela é boa tecnicamente. O grande erro. E aí, o que a gente tem que entender também enquanto candidato? Entender o processo dessa pessoa de aprendizagem. Tem gente que coloca a liderança num patamar como se fosse assim, mas o Fabiano é gestor, o Fabiano tem a vida resolvida, ele não tem problema. A Fabiana que trabalha lá fazendo as triagens de currículo, para ela é fácil, é só olhar, ela coloca sim ou não e acabou. Entender, principalmente dentro do mercado de trabalho, o seu gestor, ele nada mais é do que um outro colaborador com uma responsabilidade diferente de você. Não coloque essa pessoa como se fosse o vilão da história. Muitas vezes vai acontecer? Sim, pode acontecer de você ter a infelicidade de trabalhar com uma pessoa que não está te agregando nada. Mas você também tem que entender que cada pessoa tem o seu despertar. E eu passei por essa situação, eu tinha ali uma liderança que a equipe olhava muito para aquilo e falava assim, nossa, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Eu entrei numa reunião com o time e falei, beleza, vocês já falaram para ela? Porque falar nas costas não vai adiantar. Fabiana foi crucificada. Sim. Por quê? Porque o legal era falar mal, não era resolver. Exatamente. Então, porque eu culpo o outro, né? Eu culpo o outro. Fuja desse hábito. E é normal, infelizmente, é naturalizado a panelinha, a fofoca. Agora sim, mas nossa, estavam falando ali e eu não estou participando, eu só estou aqui ouvindo. Toma muito cuidado. A gente é sim a soma das 5 pessoas que a gente convive e ambiente molda. Então esteja em mesas que as decisões são tomadas. Tenha contato e dê importância para pessoas que têm poder. É aquela frase, me diga com quem tu andas, né? Aí tem gente que fica assim, mas a Francisca do departamento pessoal me olha torto. Tá, o que a Francisca do departamento pessoal pode fazer com você? Nada. Ela vai corrigir seu ponto? Então as pessoas criam barreiras, Fabiano, que às vezes, sabe, escolha as lutas. Isso é uma coisa que eu falo muito no processo de mentoria. Você não tem que agradar todo mundo, né? E para de brigar por qualquer coisa, né? Tem gente que tem espírito de justiceiro. Sim. Falou mal da minha amiga, eu vou lá e... O que isso vai atribuir? Sua amiga pode se defender sozinha. E você falou uma coisa que é verdade. E isso é perceptível até mesmo quando você é promovido, quando você vai para uma outra empresa. A gente acha que aquele momento, aquele lugar que nós estamos vendo, aquela equipe, é a coisa mais importante do mundo. Na hora que você sai e vai para uma outra área, ninguém nem lembra que você existe. Eles vão lembrar durante um mês, no segundo mês, ninguém lembra que você... Fabiana, conte. O que você entrega para as empresas? Eu entrego para as empresas o perfil que elas buscam, né?
Trabalho com recrutamento e seleção, atendendo Ribeirão Preto, com vagas administrativas, comerciais e tecnológicas, onde eu utilizo metodologias. Uma delas foi adquirida no curso com a Juliana, que é a grafologia, onde a gente entrega ali um relatório bem cirúrgico, minucioso, para que a empresa consiga tomar a melhor decisão. E tudo sempre baseado em metodologias, em números, em resultados. E uma coisa que eu não envio para a empresa são os candidatos menos piores, que é o que geralmente acontece. E eu posso falar do outro lado? Pode. Porque eu dou consultoria para empresas e a gente tem, não é que contrata sempre, mas tem frequentemente contratações. E às vezes eu recebo os candidatos para entrevista e falo assim, mas alguém triou esse currículo? Porque não tem nada a ver com o que eu estou pedindo. Então, às vezes, a gente tem essa sensação do outro lado também, né? Sim, é o que a gente apresenta. Então, eu prefiro chegar para a empresa e falar assim, ó, a gente precisa realinhar esse perfil, essa vaga, entender melhor, porque não foi atrativo. O que você prefere fazer? O que é melhor para a empresa? Qual resultado você está precisando? Isso é estratégico e não simplesmente colocar. Então eu vejo que as empresas têm uma pressa muito grande porque eles acham que vou pedir, eu quero um candidato X, acho que a gente vai ali no armário, pega, né, e tem a pronta entrega, né? Mas na verdade a gente não tem a pronta entrega. Mas não é assim que funciona. Então essa pressa faz com que eles acabem contratando uma pessoa que não seria o que eles estão precisando. E aí é que eu falo que lá quando eu fui estudar isso, eu te falei, a gente tem que selecionar bem, porque tudo o resto fica mais fácil. Se você selecionar mal e contrata porque, eu preciso resolver o problema da minha vaga que está aberta, daqui a 3 meses você vai ter que fazer de novo outro processo seletivo. E aí você vai encarecer tudo isso. Bom, pessoal, 2 coisas aqui. Primeiro, agradecer, né, vocês, e nós vamos fazer um corte dessa parte aí da venda para poder colocar lá nas redes sociais, mas vou contar aqui uma história que nós estávamos conversando aqui antes. A Fabiana e a Juliana já tinham sido entrevistadas, são parceiras, estiveram lá no evento do Somos Mais que 100, né, no evento do episódio 100, e nós vamos aprofundar essa parceria. As duas vão começar a produzir conteúdos aqui. A gente tem que ter um espaço para a Fabiana xingar um pouco e reclamar, né? Mas vamos ter um conteúdo desenvolvido pela Fabiana voltado para recrutamento e seleção. Vamos ter o conteúdo da Juliana voltado para esse serviço que ela presta, né, de preparar os candidatos, falar de grafologia também, porque é uma especialidade dela. Então, em breve teremos novidades, né, mais conteúdos sendo produzidos aqui nessa casa nova que o podcast Mais Que Um está, que é a agência Bespoke, os estúdios Bespoke, que tem o objetivo de realmente trazer pessoas como elas, que têm muita experiência, para a gente criar conteúdo de qualidade e colocar esse conteúdo à disposição das pessoas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir. O episódio inteiro estará no nosso YouTube, também no nosso Spotify, mas muitos cortes, porque nós vamos fazer muitos cortes, eu vou dar para elas os cortes todos, para elas postarem isso, estarão nas redes sociais. Então, meninas, muito obrigado, né, por vocês estarem aqui às 10 horas da noite. Mas a gente está fazendo o que gosta, né? Então, quando a gente faz o que gosta, não tem horário para a gente fazer. É verdade. Obrigada. Obrigada. A gente também agradece. E até o nosso próximo encontro.